E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Yates Podcast. Preparados para desvendar mistérios? Hoje vamos explorar a vida e a influência de alguém que vocês talvez conheçam como Paulo Apóstolo. Mas preparem-se, porque a aventura começa com seu nome original, Saulo de Tarso. É isso aí. E o mais legal é que vamos ao artigo da Wikipédia em português sobre Paulo, ou melhor, Paulo de Tarso, como se ele é conhecido por aqui. Isso nos dá uma perspectiva única sobre a história dele. Verdade. É como se a gente tivesse a visão brasileira desse gigante histórico. Falando em nomes, me diz uma coisa. Como é que ele foi de Saulo, o mesmo ano do primeiro rei de Israel, para Paulo? Que mudança radical, hein? Qual a história por trás disso? Olha só, a mudança de nome aconteceu depois daquela conversão épica dele no caminho para Damasco. Imagina só, o cara a caminho de perseguir cristãos. E de repente, bam, uma luz ofuscante e uma voz do céu. Não foi só uma mudança de ideia, foi uma reviravolta completa. Caramba, que história dramática. Não é à toa que ela é contada e recontada há séculos. Mas o que me intriga é o que aconteceu depois que a luz se apagou. Ele passou de prender cristãos a fundar igrejas por todo o Império Romano. Que dedicação. E é aí que a cidadania romana de Paulo entra em cena. O artigo da Wikipédia explica como isso permitiu que ele viajasse livremente pelo Império, o que foi fundamental para espalhar sua mensagem. Ele podia circular por diferentes províncias, recorrer às autoridades romanas e até usar a rede de estradas romanas. Era como ter um passe livre para o mundo antigo. Então, não foi só inspiração divina, ele tinha algumas vantagens terrenas também. O artigo até mapeia 3 grandes viagens missionárias pelo Mediterrâneo, de Antioquia a Chipre, passando pela Ásia Menor, Grécia e, acredite se quiser, até Roma. É impressionante a quantidade de lugares que ele visitou. E ele não estava só de turismo, né? Por onde passava, deixava um rastro de comunidades cristãs prósperas. O impacto dessas viagens é sentido até hoje. É um legado, e tanto. Mas tenho que confessar, quando eu ouço o nome Paulo, a primeira coisa que me vem à mente são aquelas cartas que ele escreveu. A gente tá falando de cartão postal ou o quê? Cartão postal não, mas com certeza cartas. O artigo da Wikipédia lista 14 epístolas ou cartas atribuídas a Paulo no Novo Testamento. Esses escritos abordam de tudo, desde debates teológicos a conselhos práticos para as comunidades cristãs da época. Não eram só bilhetinhos de como está o tempo, hein? Elas moldaram a base do pensamento cristão. Mas o artigo também menciona que existe um debate sobre se ele realmente escreveu todas elas. Pois é, enquanto 7 das cartas são amplamente aceitas como autenticamente paulinas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon outras, como Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses, são questionadas. Os estudiosos analisam o estilo de escrita, vocabulário e temas teológicos para tentar determinar a autoria. É como um jogo de detetive bíblico. Olha só que interessante. Imaginem tentar decifrar textos antigos e descobrir quem escreveu o quê. É um mistério bíblico de verdade. Mas vamos voltar para o próprio Paulo. A vida desse cara parece cheia de reviravoltas, da conversão radical às viagens pelo Império Romano. Imagino que as coisas não tenham se acalmado depois disso, né? As coisas ficaram ainda mais agitadas. Lembra daquela questão de os gentios convertidos precisarem seguir a lei judaica? Pois é, isso causou um rebuliço na comunidade cristã primitiva. Ah, sim. O grande debate sobre circuncisão e leis alimentares não era um assunto fácil de digerir, né? E qual era a posição de Paulo em relação a isso? Ele era totalmente a favor da inclusão. Argumentava que os gentios convertidos não precisavam adotar todos os costumes judaicos para fazer parte da comunidade cristã. Essa postura era radical para a época e desafiou os cristãos judeus mais tradicionais, que acreditavam na manutenção dessas práticas. Imagino que nem todo mundo fique feliz com a mensagem de inclusão de Paulo. Teve algum barraco por causa disso. Com certeza. O artigo da Wikipédia menciona o episódio famoso em Antioquia, onde Paulo confrontou Pedro, outro apóstolo importante, por ele ter comido com cristãos gentios. Que climão, hein? Só de pensar na atenção àquele jantar. Mas não era só sobre comida, né? Era um ato simbólico com implicações teológicas profundas. Exatamente. A questão central era o que significava ser cristão naqueles primórdios. Era seguir um conjunto específico de regras e costumes ou ter fé em Cristo como caminho para a salvação. A postura de Paulo sobre isso teve um impacto enorme na formação do cristianismo. É incrível como esses debates antigos ainda ressoam hoje em dia. Estão falando de identidade, pertencimento e a essência da fé. Mas vamos voltar para a jornada pessoal de Paulo. O artigo menciona algo sobre o Concílio de Jerusalém. O que rolou lá? O Concílio de Jerusalém foi uma reunião crucial de líderes cristãos para discutir essa questão. Como integrar os gentios convertidos à crescente comunidade cristã. Imagina só. Líderes de diferentes origens, com diferentes interpretações dos ensinamentos de Jesus, tentando encontrar um terreno comum. Deve ter sido uma reunião tensa. E qual foi o resultado? Chegaram a um consenso. Não foi fácil, mas conseguiram chegar a alguns acordos. O concílio, influenciado pelos argumentos de Paulo, afirmou que os gentios convertidos não precisavam ser circuncidados nem seguir todas as leis alimentares judaicas para serem considerados cristãos. Essa foi uma virada de jogo, abrindo as portas para o cristianismo se espalhar para além das suas origens judaicas e se tornar uma fé mais universal.
Uau, que mudança radical. A visão de inclusão de Paulo deixou sua marca. Mas o artigo também sugere que os problemas dele não acabaram por aí. Infelizmente, não. Sua postura ousada e sua franqueza lhe renderam alguns inimigos. Ele enfrentou oposição constante daqueles que discordavam de seus ensinamentos, e no fim, sua sorte mudou. Ah, não me diga que as coisas ficaram feias. Pois é. O artigo da Wikipédia diz que Paulo acabou sendo preso em Jerusalém, acusado de incitar tumultos e violar a lei judaica. Então, depois de todas as suas viagens e pregações, ele terminou na prisão. Que injustiça. É verdade, mas lembre-se que ele era cidadão romano. Isso lhe dava certas proteções legais, incluindo o direito de apelar seu caso ao próprio César. Peraí, ele podia apelar ao imperador, que situação tensa. É isso mesmo. E foi exatamente o que ele fez. O artigo detalha como Paulo foi levado para Roma para aguardar julgamento diante de César. Mas é claro que, sendo a vida de Paulo, a viagem não foi nada tranquila. Deixa eu adivinhar. Mais uma reviravolta. Tô começando a perceber um padrão aqui. Você tá ligado. Segundo o artigo, o navio de Paulo foi pego por uma tempestade violenta e naufragou na ilha de Malta. Ele sobreviveu e passou 3 meses na ilha antes de continuar sua jornada para Roma. Naufrágio e depois julgamento diante do imperador. A vida desse cara parece um romance de aventura. Mas o que aconteceu quando ele chegou em Roma? Ele foi realmente julgado. É aí que as coisas ficam um pouco nebulosas. O artigo da Wikipédia cita fontes cristãs antigas que sugerem que Paulo passou pelo menos 2 anos em prisão domiciliar em Roma, onde continuou pregando e escrevendo cartas. No entanto, os detalhes do seu julgamento e as circunstâncias exatas da sua morte são debatidos até hoje. Então até esse último capítulo é envolto em mistério. Mas peraí, a gente se concentrou tanto nos eventos da vida de Paulo que nem exploramos a fundo as cartas que ele escreveu. Verdade. Precisamos desvendar esses escritos e explorar as ideias principais que fizeram de Paulo uma figura tão importante no desenvolvimento da teologia cristã. É por aí que a gente continua, na parte 3. Beleza, vamos mergulhar nessas cartas. Já sabemos que Paulo era um escritor em mão cheia, mas quais eram as suas grandes ideias? O que tornou sua teologia tão impactante? Um dos conceitos centrais nos escritos de Paulo é a justificação pela fé. O artigo da Wikipédia explica que Paulo acreditava que a salvação não vinha por meio da observância da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Isso era uma mudança radical em relação à compreensão tradicional judaica da justiça. Então, não se trata de seguir uma lista de boas ações, mas de ter uma relação profunda e pessoal com Cristo. É um conceito poderoso. Exatamente. E essa ideia da justificação pela fé está intimamente ligada a outro tema fundamental de Paulo: a graça. Ele enfatiza que o amor e o perdão de Deus são dons gratuitos, não algo que possamos merecer por meio de nossas ações. É sobre aceitar esse amor incondicional e deixar que ele nos transforme de dentro para fora. Mas Paulo também era profundamente enraizado em sua herança judaica, né? Como ele conciliava isso com sua crença em Cristo. Essa é uma tensão fascinante que percorre todos os seus escritos. Ele se via como um judeu fiel e, ao mesmo tempo, como um arauto de uma nova aliança por meio de Cristo. O artigo da Wikipédia explora como Paulo lidou com essa dupla identidade e como sua compreensão da relação entre judaísmo e cristianismo evoluiu ao longo do tempo. Então não era uma questão simples para ele. Ele lutava com questões teológicas complexas sobre continuidade, mudança, tradição e inovação. Sem dúvida. E essas questões continuam sendo debatidas na teologia cristã até hoje. Mas não podemos esquecer que Paulo não era apenas um teólogo. Ele também era um pastor, oferecendo orientação prática às comunidades cristãs primitivas. É verdade, aquelas cartas não eram tratados abstratos. Elas lidavam com problemas e desafios reais enfrentados pelos primeiros cristãos. Que tipo de conselhos ele dava? O artigo da Wikipédia mostra exemplos de Paulo abordando de tudo: conflitos interpessoais, dilemas éticos, questões sobre casamento e sexualidade. Ele fornecia orientação sobre como viver a fé em um mundo complexo e muitas vezes hostil. É quase como ler um manual de autoajuda antigo, mas com um toque espiritual. Mas Paulo também tinha opiniões bem fortes sobre as estruturas sociais, especialmente quando se tratava das mulheres na igreja. Essa é uma área que ainda gera muita discussão e debate. Algumas passagens nas cartas de Paulo parecem limitar o papel de liderança das mulheres, enquanto outras sugerem uma perspectiva mais igualitária. É importante ler esses textos dentro do seu contexto histórico e cultural. Então, temos que evitar impor nossos valores modernos a textos antigos, mas também ser honestos sobre como esses textos foram usados para justificar a desigualdade ao longo da história. Exatamente. É sobre lidar com essas questões complexas de forma ponderada e crítica. E falando em questões complexas, não podemos esquecer a visão apocalíptica de Paulo. Ele acreditava que Jesus voltaria em sua época e inauguraria uma nova era. Assim, o fim dos tempos. Sempre um tema fascinante, embora às vezes perturbador.
como as crenças apocalípticas de Paulo influenciaram sua visão de mundo e sua mensagem aos primeiros cristãos. O artigo da Wikipédia sugere que a crença de Paulo no retorno iminente de Cristo criou um senso de urgência e esperança. Ele via a era presente como temporária e passageira, enquanto a era futura trazia a promessa de transformação e redenção definitivas. Então, era sobre viver o presente com os olhos voltados para o futuro, com uma fé profunda de que, mesmo diante das dificuldades e da perseguição, a vitória final de Deus prevaleceria. Exatamente. E essas ideias ofereciam conforto e força aos primeiros cristãos que enfrentavam perseguição e marginalização. Isso lhes dava um senso de propósito e uma visão de um mundo transformado pelo amor e pela justiça de Deus. É notável como esses temas de esperança e resiliência ainda ressoam hoje, mesmo para aqueles que não compartilham das crenças específicas de Paulo sobre o fim dos tempos. Mas, claro, nenhum mergulho profundo em Paulo estaria completo sem reconhecer as críticas e controvérsias em torno de seu legado. Verdade? O artigo da Wikipédia não se esquiva dessas perspectivas críticas. Alguns argumentam que a interpretação de Paulo dos ensinamentos de Jesus difere significativamente dos apóstolos originais, levando a uma divisão entre o cristianismo judaico e o gentílico. Outros apontam para passagens de suas cartas que consideram misóginas ou antissemitas. São acusações sérias que não podem ser ignoradas. Mas como conciliar essas críticas com o impacto inegável que Paulo teve no cristianismo e no pensamento ocidental? Acho que voltamos à ideia de complexidade. Paulo era um produto do seu tempo e algumas de suas visões refletem as limitações do seu contexto cultural. Mas ele também foi um pensador visionário que lutou com questões teológicas profundas e cujos escritos continuam a nos inspirar e desafiar hoje. Então, trata-se de reconhecer tanto a luz quanto a sombra, o brilho, os pontos cegos que fazem de Paulo uma figura tão fascinante e duradoura. Exatamente. Podemos aprender com ele, mesmo enquanto examinamos criticamente suas ideias e desafiamos aquelas que não se alinham com nossos valores. Nossa, depois desse mergulho profundo, fico impressionado com a audácia de Paulo, sua inteligência e seu compromisso inabalável em espalhar sua mensagem. Mas também me sinto humilde ao perceber que até figuras tão influentes como Paulo eram seres humanos imperfeitos, lutando com questões complexas em um mundo desafiador. E essa é talvez a lição mais importante da nossa exploração. A história de Paulo nos lembra que lidar com ambiguidade, lutar com questões difíceis e abrir espaço para múltiplas perspectivas são partes essenciais de qualquer jornada espiritual significativa. Pois é. Encerrando nosso mergulho profundo na vida e no legado de Paulo apóstolo, fico com uma última pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta a Paulo, qual seria? Essa é difícil. Acho que eu perguntaria a ele o que ele considerava seu maior fracasso e seu maior triunfo. Seria fascinante ouvir suas reflexões sobre sua própria vida e legado. Que pergunta fantástica. E é uma pergunta que todos podemos nos fazer ao refletir sobre nossas próprias jornadas de fé e compreensão. Obrigado por se juntarem a nós nesse mergulho incrível. Lembrem-se, esta foi sua exploração personalizada, criada especialmente para você com base no material que nos forneceu. Continue explorando, questionando e buscando um entendimento mais profundo. Até a próxima.